Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos à correção dos nossos exercícios de medida de tendência central. O médico veterinário avaliou diversas variáveis de 18 cães em um canil no ano de 2019 e precisou realizar a análise exploratória dos dados para entender como os animais estavam se desenvolvendo. Os dados das variáveis coletadas estão na tabela a seguir. Vamos replicar esse experimento? Tabela 1. Dados brutos de 18 cães coletados no ano de 2019 no canil Rapdog. Nós temos o sexo, o número de irmãos, o peso em quilogramas, a altura em centímetros, temperatura em graus Celsius, frequência cardíaca em batimentos por minuto, frequência respiratória em batimentos por minuto. Faça o cálculo da média, da moda, da mediana para as variáveis quantitativas avaliadas. Faça à mão e no app. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, nós vamos começar com a média. Para nós calcularmos a média, nós vamos chamá-la de y barra, porque é uma média amostral. Se fosse uma média populacional, nós chamaríamos da letra grega mi. A média é igual à somatória de yi, ou seja, a somatória de cada uma das observações, dividido por n. Vamos começar com o número de irmãos. Y barra vai ser igual à soma de 3, mais 3, mais 2, mais 2, mais 3, mais 2, mais 4, mais 2, mais 3, mais 2, mais 8, mais 8, mais 2, mais 8, mais 2, mais 3, mais 3, mais 4. Tudo isso dividido por 18, totalizando 3,56 números de irmãos em média, ok? Apesar de número de irmãos ser uma variável quantitativa discreta, a média, a moda, a mediana podem apresentar casas decimais, ok? Vamos agora para a média do peso. No peso, nós vamos somar todos os valores de peso, 11,9, mais 10,4, mais 13, até o último valor, 10,2. E vamos dividir por 18. Então, o resultado dessa conta foi 12,03 kg. Vamos agora às demais variáveis. Vamos à altura. A média da altura vai ser igual a 33, mais 30, mais 37, até o 35, totalizando 34,89 centímetros. A média da temperatura retal vai ser igual à soma de 39, mais 39,5, mais 38,9, mais 39,2, até 37,5, tudo isso dividido por 18, que é igual a 38,94 graus Celsius. A frequência cardíaca vai ser igual a 100 mais 144 mais 100 até 120. Tudo isso dividido por 18, totalizando 151,22 batimentos por minuto. E vamos à última, que é a nossa frequência respiratória, que vai ser igual a 80 mais 120 mais 40 até os 56. Tudo isso dividido por 18, totalizando 50,28 batimentos por minuto. Vamos agora à mediana. A mediana é igual ao valor central ou valor do meio do nosso conjunto de dados. Primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar os dados em row, em ordem crescente. Na sequência, nós podemos encontrar a localização da mediana. Tá? O N é 18, então nós temos um conjunto com o número de observações par. Então, nós vamos ter dois valores no meio. Então, a primeira localização vai ser igual a N dividido por 2, ou seja, 18 dividido por 2, que é 9. A segunda localização vai ser igual a 18 dividido por 2 mais 1. 18 dividido por 2 nós já fizemos, é 9. Então, 9 mais 1. Então, a segunda localização é 10. Então, nós temos valores na localização 9 e na localização 10. Porém, a mediana é um valor único.
Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o valor da posição 9, somamos ao valor da posição 10 e dividimos por 2. Fazemos uma média. Então, vamos lá. Para o número de irmãos, nós temos o valor 3 na posição 9 e o valor 3 na posição 10. Nesse caso é muito fácil, né? 3 mais 3 dividido por 2 igual a 3. Né? Temos valores iguais nas duas posições. Para peso, nós temos o 11,9 e o 12,1. Nós vamos somar os dois, 11,9 mais 12,1 e dividir por 2. Nesse caso, a mediana é igual a 12,0 kg. Não se esqueça, pessoal, de colocar a unidade de medida. Ela é muito importante. Altura em centímetros, vamos lá. Nós temos o valor 34 mais o valor 35 dividido por 2 é igual a 34,5 centímetros de mediana. Para a temperatura, nós temos dois valores iguais, tanto na posição 9 como na posição 10. Então, 39 mais 39 dividido por 2 igual a 39 graus Celsius. Agora vamos às nossas frequências. Nós temos as frequências cardíacas dos cães e as frequências respiratórias dos cães. Para a frequência cardíaca, nós temos o 148 na posição 9, mais o 156 da posição 10, dividido por 2, é igual a 152 batimentos por minuto. Já na frequência respiratória, nós temos o valor 40 mais o 46, dividido por 2, igual a 43 batimentos por minuto. Ok? Finalizamos aí os valores centrais do nosso conjunto de dados. Agora vamos à moda. A moda é o valor que mais aparece no conjunto de dados. Então vamos lá, basta olhar os dados em rol e ver os valores que mais estão presentes nesse conjunto. Nós temos número de irmãos, né? A moda de número de irmãos é 2. Nesse caso, é um conjunto unimodal, porque o 2 aparece com mais frequência. Para peso, nós temos o 11,9 e o 12,9 aparecendo na mesma frequência, tá? 11,9 kg e 12,9 kg. Nesse caso, o conjunto ele é bimodal. Para a altura, nós temos o 30 e o 37 centímetros aparecendo com mais frequência. Então, nesse caso, nós temos também um conjunto bimodal, ou seja, com duas modas. A temperatura, nós temos vários valores se repetindo com mais frequência. Começamos com 38,2 graus Celsius, 38,9, 39, 39,2, 39,5 e 39,7 graus Celsius. Nesse caso, o nosso conjunto ele é polimodal. Para a frequência cardíaca, nós temos uma moda igual a 100 batimentos por minuto e a frequência respiratória, a moda igual a 32 batimentos por minuto. Nesse caso, nós temos dois conjuntos de dados unimodal, ok? Agora, pessoal, vamos fazer a nossa análise no R. Eu vou utilizar o Google Planilhas para a gente importar os dados para dentro do R. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no Google Planilhas, digitar os nossos dados. Coloquei o nome das variáveis bem simplesinho, para simplificar e ficar fácil do R analisar, né? Então, coloquei peso, altura, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Um detalhe importante é que a separação decimal, ela tem que estar com ponto e não com vírgula. O que eu faço para resolver esse problema? Eu venho em arquivo, configurações da planilha e coloco aqui em localidade qualquer país de língua inglesa, que ele vai separar então as nossas casas decimais por ponto e não por vírgula. Então a gente vem em salvar definição. Depois, pessoal, nós vamos em compartilhar, tá? Então nós vamos compartilhar a nossa planilha. Eu venho aqui em alterar, qualquer pessoa com link, venho em copiar link e vou utilizar esse link lá no R.
Concluído. Agora vamos ao R. No R é importante que vocês coloquem o nome de vocês no script, como eu coloquei aqui como um comentário. Natália A. Korichak, meu nome. É importante que vocês coloquem esse comando aqui, rm, parênteses, list igual a ls, parênteses, parênteses, parênteses. Fechamos aí os parênteses. O ls vazio significa que nós estamos limpando a memória. Então, vou rodar esse comando. Ctrl Enter, né, ou Run, ele já vai rodar para nós o comando para a gente limpar a memória. O comando para a gente ler a planilha lá do Google Planilhas ou Google Sheet, né, eu vou chamar os dados aqui de MVET, tá, de Medicina Veterinária. Então, eu venho em Library e GSheet para chamar o pacote Google Planilhas. Dei um nome aqui para o meu conjunto de dados, né, dados underline MVET de Medicina Veterinária. Usei esse comando aqui, ó, gsheet2tbl, que ele vai puxar, então, o nosso conjunto de dados. E aqui, utilizei o link que a gente copiou. Então, venho aqui, Ctrl+C eu fiz lá, Ctrl+V a gente faz aqui do link da nossa planilha. Vou fazer um attach, né, dos dados, ó, mudei o nome, MVET, né, então vou fazer um attach para ele ler de uma forma mais fácil, attach dos dados, MVET, opa, eu não li o resto, né, e também pedi para ele mostrar para nós os dados que a gente importou, tá? Então, vamos lá, Ctrl Enter, ele leu os dados, ó, a variável sexo, número de irmãos, peso, altura, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, os dados estão prontos para serem utilizados. O que acontece, pessoal? Nós não temos a função de moda no R, então nós vamos criar essa função, né? Então, moda é igual a uma função de x, tá? O Z é a tabela com o vetor X, aí no caso os vetores são irmãos, peso, altura, temperatura e etc. Os nomes de Z nós vamos encontrar os que aparecem mais vezes, ou seja, a moda, tá? Então, essa é uma das únicas vezes que nós vamos criar uma função aqui no R, tá? Então, para eu encontrar a moda, eu tenho que copiar aí no R de vocês e rodar essa função, senão ele não vai encontrar a moda, ok? Então, o que vai acontecer? Não vai aparecer nada por enquanto. Então, nós só criamos uma função para ele encontrar a moda. Para ele encontrar a média, tem um comando pronto, que é o comando min, tá? Então, por exemplo, vou ler o comando min com irmão entre parênteses, né? Irmãos é a nossa variável, o número de irmãos, uma variável quantitativa. Ele já lança a moda para nós aqui, ó, com várias casas após a vírgula. Então, bem parecido com o que nós tínhamos encontrado quando nós fizemos a mão, 3,56. Vamos lá. Peso, 12,03. Ctrl Enter, altura, 34,88. Temperatura, 38,94. Frequência cardíaca, 151,22. Frequência respiratória, 50. A moda, nós criamos a função. Lembra que tem que colocar essa função aqui para ele encontrar a moda. Simplesmente coloquei moda entre parênteses, olha lá. A moda do número de irmãos é 2. A moda de peso é 11,9 e 12,9. A moda de altura, 30 e 37. A moda da temperatura, 38,2, 38,9, 39, 39,2, 39,5 e 39,7. A moda da frequência cardíaca é 100 e a moda da frequência respiratória, 32. A mediana, pessoal, ele também tem um comando, que é o comando median. E ele já faz para nós também, basta colocar o nome da variável entre parênteses. Então, vamos lá. Mediana para número de irmãos, 3. Mediana para peso, 12.
mediana para altura, 34,5, mediana para temperatura, 39, mediana para frequência cardíaca, 152 e mediana para frequência respiratória, 43, ok? Muito simples. Então, nós precisamos chamar os dados do R, né, importar os dados do Google Planilhas para o R. Precisamos criar a função moda, porque a função moda não existe dentro do nosso conjunto de dados. Opa! E aí, precisamos fazer aí os cálculos da média, utilizando o min, da moda, utilizando a função que a gente criou, moda, e da mediana, utilizando a função mediana. Então, pessoal, na aula de hoje era isso. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.